Get this party started on a Saturday night. Everybody's waiting for me to arrive. Sending out the message to all of my friends. We'll be looking flashy in my Mercedes-Benz. I got lots of style at my gold diamond rings. I can go for miles if you know what I mean. I'm coming up, so you better get this party started. I'm coming up, so you better get this party started. Pumping up the volume, breaking down to the beat. Cruising through the west side, we'll be checking the scene. Boulevard is freaking as I'm coming up fast. I'll be burning rubber, you'll be kissing my dash. Pull up to the bumper, get out of the car. License plates are stunner, #1 superstar. I'm coming up, so you better get this party started. I'm coming up, so you better get this party started. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Superior de Advocacia da UAB do Rio Grande do Sul. Hoje, o terceiro encontro, onde nós temos o privilégio, a alegria de contar com os colegas que tratam e trazem a importância de trazer aqui a área médica, no momento em que nós estamos enfrentando todas essas situações do vírus, do Covid, essa pandemia, e nos alegramos em poder contar com colegas tão sensíveis, trazendo e compartilhando saberes nesse terceiro encontro que é o Advogando no Direito Médico. Eu quero, em nome da nossa diretoria, a diretoria da nossa escola, agradecer especialmente a doutora Mariana Diefenteller. Espero ter acertado aqui na pronúncia correta do sobrenome dela. Uma querida amiga que vem contribuindo muito com o debate e os necessários esclarecimentos com a advocacia, especialmente com os nossos colegas que passamos agora, inclusive, nós temos tantos outros de outros estados aqui prestigiando nossos eventos da nossa escola. Também preciso fazer aqui um registro, doutora Mariana, se me permite, aos seus convidados, em nome da nossa escola, que são os palestrantes de hoje, o doutor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, seja bem-vindo à nossa escola, a doutora Fernanda Bial Pacheco Ouweiler e a doutora Fernanda Carraveta Vilante. E eu sei que esse evento será mediado pelos estimados, queridos amigos, doutor Lucas Lazzaretti e a doutora Ana Paula Adede e Castro. Quero também fazer um registro de que esses eventos que estão sendo organizados, especialmente pela doutora Mariana, tem um número realmente expressivo de interessados e participantes pela nossa escola. Isso só vem a demonstrar da carência que nós temos e da necessidade dos colegas em poderem ter acesso ao conhecimento tão específico nessa área. Eu sei que nós teremos muitas e muitas novidades pela frente, não é, doutora Mariana? Junto com a nossa escola. Enfim, mas vou deixar todas essas boas notícias também para serem compartilhadas pela nobre colega. De minha parte, então, eu
Eu vou ficar aqui só no iniciozinho, porque a gente tem outras reuniões, mas podem ter certeza e contar sempre com o apoio da nossa escola e dizer que todos que aqui estão participando desse evento, desses ensinamentos, né, especialmente hoje, que a área de debate será o Código de Defesa do Consumidor na área da saúde, né, terão seus certificados fornecidos pela Escola Superior de Advocacia. Muito obrigada. Passo de imediato a palavra à doutora Mariana Diffenteller. Muito obrigada, doutora Rosângela. Estava correta a pronúncia do sobrenome, então fique certa de que nós estamos muito gratos pelo espaço que tem sido oferecido pela ESA para a Comissão Especial da Saúde. A gente entende realmente que a demanda é grande na área em razão do período excepcional de crise sanitária que estamos vivendo e que aperfeiçoar a categoria profissional e os interessados da saúde é um desafio, mas é uma das nossas missões. Então, muito obrigada em nome da Comissão Especial da Saúde. Saúdo também a todos os colegas debatedores, mediadores, na noite de hoje, e a todos que dedicaram um pouco do seu tempo para dar uma estudada hoje no direito da saúde, direito médico especificamente. Nosso terceiro episódio, trouxemos então a responsabilidade civil, já fizemos um enfoque multidisciplinar, por um promotor, juiz, advogado, sobre aspectos do processo da área da saúde e direito médico. Hoje vamos estudar o Código de Defesa do Consumidor, porque ora se aplica Código Civil, ora Código de Defesa do Consumidor. No nosso próximo já vamos fazer um spoiler aí, que vamos tratar sobre o direito penal da saúde. Pretendemos fazer a instrução, as provas no direito também, um outro episódio, e ainda pretendemos trazer a esfera administrativa, de ética, né, nos conselhos regionais, os processos éticos disciplinares, que também são muito importantes. Ou seja, o leque do direito da saúde, ele por sua natureza já é transdisciplinar, né? Então, a esfera administrativa, penal e civil, sendo contemplada aqui nos nossos cursos de aperfeiçoamento. Também aproveito a ocasião de abertura para convidar todos a participarem da nossa primeira Conferência Nacional da Saúde Online, que vai ocorrer online, né, aqui na nossa OAB-RS, mas ela é nacional, do dia 17 a 21 de agosto. Então, as inscrições já estão abertas, e a gente conta ali com a participação de todos, pelo brs.org.br/mês-advocacia-2020. Ou pelo site da OAB também já acessa a conferência. Vão ser 5 dias, 5 manhãs, 5 painéis bem atualizados e todas as noites lives com caráter multidisciplinar também. Vamos trazer a prevenção da saúde, saúde mental, telemedicina, mediação e saúde na atualidade. Antes de convidar, então, os mediadores para inaugurarem o evento, nós queríamos fazer um sorteio de um livro, um livro chama Psicologia Forense, um olhar para o futuro. Hoje, a SES dedicou amanhã à saúde mental, e essa interface do direito com a saúde, ela é muito interessante, na medida em que romper a barreira de disciplina é muito comum na área da saúde e na área do direito médico. Então, o direito, o mundo do dever ser, e a psicologia no mundo do ser, né? Então, a gente vai fazer um sorteio dessa obra, de um olhar para o futuro, que ela vai ficar disponível a partir de amanhã, no saguão, no átrio, no hall, da nossa sede da OAB ali da Washington Luiz. E quem responder primeiro é um quiz, né, gente? É só uma integração entre nós, para nós devolvermos tudo que nós estamos recebendo de confiança e de toda o que a gente aprende muito também preparando esses projetos. A pergunta sugerida pela nossa diretora Rosângela Herzer qual é a data de aniversário da ESA? Quem primeiro responder aí no chat vai estar sendo contemplado com essa doutrina aqui coletiva, muito atualizada e interessante, multidisciplinar. Então, muito obrigada. Passo a palavra para a doutora Ana Paula.
quiserem trazer o nome aí do quem respondeu primeiro, né, para darmos publicidade, já que hoje estamos com o Código de Defesa do Consumidor, né, não podemos deixar de dar informação clara e precisa. Se já tivermos, foi o César, não sei se o pessoal da TI puder dar um suporte, senão tão logo a gente faz esse comunicado, tá certo? Eu só quero ajudar aqui, doutora Mariana, que a data do nosso aniversário é 3 de setembro. Neste ano nós completamos 35 anos e somos a escola da OAB mais antiga da OAB Nacional, tá? Deixo só essa notícia aqui, deixo aí para conferirem e peço escusas, mas tem que sair do painel então, tá? Boa sorte. Obrigada. Então, logo nós manifestamos ali o nome e vou passar para seguirem os trabalhos. Teve bastante gente aqui no setembro. O pessoal deve ter... Alguém acertou já. Gostaria de dar boa noite a todos, agradecer pela oportunidade de mediar esse evento. Boa noite, minha presidente interina, Mariana de Fenteller. Boa noite, meu colega Lucas Lazzaretti. E eu vou começar apresentando, então, os nossos palestrantes. A gente conta com a ilustre presença, então, do professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, advogado, professor da Universidade Franciscana, aqui em Santa Maria, secretário-geral do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, conselheiro titular do Fundo Gestor de Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Contamos também com a presença da nossa colega de comissão, advogada, doutora Fernanda Bel Pacheco Ovailer, vice-líder do Núcleo Jurídico do Instituto do Câncer Infantil e defensora da ativa do CREMERS, e também a doutora Fernanda Carraveta Vilandi, magistrada, juíza de Direito da 13ª Vara Cível de Porto Alegre, mestre em Direito pela Unicinos e doutoranda em Processo Civil pela URGS. Eu gostaria de agradecer e passar a palavra para o doutor Lucas Lazzaretti, que vai conduzir a palavra. Boa noite aos ouvintes, né? Doutora Mariana, nossa presidente da Comissão Especial da Saúde, doutora Ana Paula, minha querida colega, né, da comissão também, aos palestrantes, doutor Vitor Hugo, doutora Fernanda Beal e doutora Fernanda Carraveta, né, para a gente debater sobre esse assunto, CDC na área da saúde, assunto de extrema importância para os operadores de direito, para quem talvez seja um pouco leigo, né, não saiba muito como é que funciona o CDC na área da saúde, então a gente vai tirar todas essas dúvidas hoje. Eu fico extremamente grato por poder participar, né, desse evento, é o segundo que eu participo, advogando direito médico, esse curso de capacitação, né, que foi uma ideia da Comissão Especial da Saúde, que a ESA adotou, sucesso. As inscrições encerram, às vezes, em um dia, de tanta gente procurando, querendo estudar. Sempre falo também que a ESA é o principal canal de formação dos colegas advogados. Então, tenho certeza que hoje que o encontro vai ser extremamente proveitoso. A gente vai falar sobre as novas regras do direito, no direito do consumidor. A gente vai falar também sobre o sistema multiportas, a importância da advocacia colaborativa, né? Uma terceira fala daí da doutora Fernanda vai ser sobre também o rol da ANS, né? Que está previsto na Resolução Normativa 428, se ele é taxativo, exemplificativo. Então, vai ser extremamente proveitoso o nosso encontro. Sem mais delongas, né? Todo mundo quer ouvir os palestrantes, né? Suas contribuições. Vou passar a palavra para o doutor Vitor Hugo. Boa noite, doutor. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. A palavra é toda tua. Bom, boa noite a todos. Quero inicialmente agradecer o convite, parabenizar a organização da Escola Superior da Advocacia, da nossa querida OAB do Rio Grande do Sul, e saudar todos aqueles que estão nos assistindo. Né? A minha proposta, a organização de fala, tem como pano de fundo a sociedade de consumo, né? Nós temos um tempo aqui que é um tempo enxuto, mas eu quero falar para vocês sobre a sociedade de consumo contextualizada, o que a gente pode chamar de sociedade pandêmica, né? Sociedade pandêmica que nós passamos a conhecer no nosso cenário, no nosso contexto aqui, de março em diante. Quais são os reflexos dessa sociedade de consumo que nós já vivíamos, que nós já conhecíamos, e era uma sociedade de consumo não tão tranquila, uma sociedade de consumo que tinha vários desafios a enfrentar,
E agora nós temos uma sociedade de consumo inserida nessa sociedade maior, que é a nossa sociedade pandêmica, né? No meio disso, nós falamos das relações de consumo. E nas relações de consumo, existentes, nós temos, evidentemente, uma relação que afeta a questão de saúde, né? Então, o Lucas mencionava no início que ia trazer toda a questão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ligado à questão de saúde. Vejam que nós passamos antes disso por um grande dilema, né? Porque antes de falar da matéria de direito do consumidor, nós falamos de uma teoria geral do direito, onde se trabalha uma norma específica diante do seu conteúdo, diante da sua particularidade, e se dá preferência pela aplicação dessa norma especial. E quando nós falamos de planos de saúde privado de forma específica, tem-se uma ideia que, como nós temos a lei dos planos de saúde, se aplica essa lei, né? Como é correto, é certo, nós vamos aplicar a lei do plano de saúde, porém, a aplicação da lei mais específica não tira, né? Não vai trazer de forma pejorativa a queda, a retirada daquela norma que não é tão específica quanto a norma de plano de saúde, mas também atende à questão ligada à saúde, que é o Código de Defesa do Consumidor. Tá? A doutora Mariana, na sua fala, também mencionou que nós tínhamos aqui, ora a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ora a aplicação do Código Civil, e é aí que entra uma questão não é de ordem técnica, mas é uma questão de postura, uma questão de conduta, uma questão de comportamento. Né? E hoje falar em direito do consumidor, nessas questões mais técnicas, nessas questões de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, eu diria que nós conseguimos pegar a lei e trabalhar o Código de Defesa do Consumidor, como todas as outras normas, porque nós temos capacidade para isso. A aplicação dela, o dizer normativo está lá. Né? O que nós temos como desafio, e isso vale para todos aqueles que se debruçam nos estudos com direito, na aplicabilidade do direito, e vale de forma pontual para os advogados, é ter as nossas teses defendidas, né, e procedentes. E quando eu digo teses procedentes, eu não estou reinventando a roda. Nós temos que entender questões muito básicas. E uma questão muito básica que ela é perfeitamente clara no campo acadêmico, no campo técnico, ela não encontra esse mesmo eco na prática, né? Que é simplesmente o entendimento que quando nós falamos de saúde, quando nós falamos de um usuário de um plano de saúde, de todos os serviços referidos às questões de saúde em ordem privada, de forma pontual, nós estamos falando sim de um consumidor. E se nós estamos falando de um consumidor e na outra ponta eu tenho um fornecedor que presta aquele serviço, que oferta o serviço, nós temos uma relação contratual de consumo. E aí vejam pela lógica, se nós temos uma lei de planos de saúde que atende o plano de saúde na sua particularidade, antes de tudo isso, antes de se tratar de uma questão de planos de saúde, plano privado de saúde, nós temos um contrato. E aí, por ter um contrato, nós temos a aplicação do Código Civil, porque o Código Civil é a nossa norma geral, genérica, para se falar de relações contratuais. Né? Agora tem um negócio jurídico, uma relação contratual. Essa relação contratual não é uma relação contratual qualquer, porque senão ela ficaria apenas no Código Civil. Ela é uma relação contratual que traz características que dá particularidade, especialidade àquela relação. Então, nós deixamos de ter uma relação contratual qualquer e nós passamos a ter uma relação contratual de consumo. Ou melhor, nós passamos a ter uma relação de consumo. Ou ainda, um negócio jurídico de consumo. E se nós voltarmos aos precedentes acadêmicos lá na Teoria Geral do Direito, nós vamos lembrar que para que um negócio jurídico possa se materializar, ele precisa
de um sujeito, né? Nós temos ali sujeitos celebrando acordos de vontades. Então, a vontade que se estabelece, ela é justamente o que faz gerar a palavra negócio. É uma coisa que eu sempre repito para os meus alunos: negócio nada mais é do que negar o ócio. E eu só posso negar o meu ócio no momento que eu me manifesto, no momento que eu exteriorizo a minha vontade. Então, exteriorizar a vontade de forma consciente, tendo todos os precedentes de boa-fé, confiança, isso estabelece uma questão contratual. Né? Isso estabelece um negócio jurídico. E nós temos, como pano de fundo, um sujeito, porque a lei assim determina, que se enquadra, se encaixa no conceito de consumidor. E na outra banda, nós temos um sujeito que se encaixa no conceito de fornecedor. Tá? Então, parece que é um reinventar da roda, mas não é. É uma questão muito simples. E nós temos no Brasil uma prática de criar novas normas, de reinventar as coisas, mas o que talvez seja, o que talvez não, certamente é, para mim, o que nós carecemos, o nosso grande atraso está em não perceber aquilo que nós já temos. Então, a dúvida é, a lei de plano de saúde, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, mas mais do que isso, acima de todas essas normas, nós temos um manto constitucional que abriga o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e qualquer outra norma que venha a surgir. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos de direito consumidor, ligado à questão de saúde, não tem situação melhor para exemplificar que nós estamos falando de um sujeito vulnerável. O consumidor por si só é vulnerável. E o consumidor doente, o consumidor que precisa atender a sua saúde, ele não é só um consumidor vulnerável, mas ele é um consumidor com uma vulnerabilidade agravada, com uma vulnerabilidade potencializada. E como disse o ministro Antônio Herman Benjamin em um julgado do STJ, ele é um hipervulnerável. Porque se nós somos consumidores e a condição de consumidor nos dá vulnerabilidade, ser consumidor e doente nos dá uma condição de hipervulnerabilidade. E eu diria mais, nós temos aqui que pensar também num recorte daquele consumidor que é consumidor, doente e idoso. Tá? Então, nós teríamos não só uma situação de vulnerabilidade, não só uma situação de vulnerabilidade agravada, porque ele é o idoso, mas ainda tem um potencial maior de vulnerabilidade, que é a doença. E quando se configura esse hipervulnerável, essa vulnerabilidade agravada, nós encontramos um grande desafio no direito do consumidor, que é a efetividade disso. Uma questão que muito me incomoda. Estou concluindo o doutorado em Direito do Consumidor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu estou naquele momento de escrever a tese que a gente entra em alguns dilemas que são quase pessoais. Né? Algo que tem me incomodado é justamente a questão de efetividade do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Nós somos elogiados mundo afora. Nós temos um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo. E sem falsa modéstia, eu diria para vocês que é o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. Porque não tem país que não tenha alterado o seu Código de Defesa do Consumidor depois do nosso, que não tenha se inspirado no nosso. E aqueles códigos de defesa do consumidor que já existiam, que serviram inclusive de inspiração para a criação do nosso Código de Defesa do Consumidor, em 1990, quando sofreram alterações, tiveram o nosso como inspiração. Tá? E o Código de Defesa do Consumidor ele merece esse reconhecimento, porque agora, no dia 11 de setembro, ele vai comemorar 30 anos. São 30 anos de Código de Defesa do Consumidor. E é uma norma que não foi alterada. Isso mostra que, mesmo ela presa ao seu tempo de 30 anos atrás, ela é uma norma extremamente atual. E se ela é atual 30 anos depois, é porque ela foi bem feita. Tá? E aí, dentro
dessa lógica de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade de consumo de 30 anos atrás é completamente distinta, diferente da sociedade de consumo que nós temos hoje. Se nós pegarmos só em relação à questão de saúde, só a questão em relação dos avanços tecnológicos ligados à questão de saúde, vejam o abismo que é de 1990 a 2020. Tá? Agora eu pergunto, que esse é um questionamento que eu divido com vocês, o que impede, se nós estamos diante de uma das melhores normas de proteção e defesa do consumidor do mundo, e isso não é só no Código de Defesa do Consumidor, só me permitam aqui um parênteses, o Brasil tem a boa prática de criar normas boas, de criar normas que são elogiadas mundo afora. A norma de direito ambiental é uma das normas mais elogiadas no mundo, é a norma brasileira. A Lei Maria da Penha acabou de ganhar um prêmio, se não me engano é a terceira melhor norma de proteção de violência contra mulheres no mundo. Então, o que impede das nossas normas, e daí de forma pontual o Código de Defesa do Consumidor, ser efetivo? Porque quando eu falo de efetividade do Código de Defesa do Consumidor, eu estou falando, e fechando aqui uma janela aberta, quando eu falo de efetividade do Código de Defesa do Consumidor, eu estou falando lá da Constituição Federal, quando eu falava para vocês que falar de um consumidor doente, falar de um consumidor hipervulnerável, é falar antes de qualquer coisa, pessoal, de dignidade da pessoa humana. Um sujeito que procura uma empresa, que a contrata, que paga pelo serviço daquela empresa, e quando ele precisa usar numa situação extrema, não é porque ele comprou um carro e o carro veio com defeito, não é porque ele comprou uma camisa e a camisa veio com problema, ele precisa do tratamento ou ele morre. Ele precisa do tratamento ou a vida dele vai sofrer abalos significativos. Nós não estamos falando aqui somente de direito do consumidor. Nós estamos falando da proteção da dignidade daquela pessoa, que no caso é a dignidade da pessoa humana consumidora. Tá? Esse é o... Antes de falar de... e o tempo já correu aqui, mas antes de falar de Código de Defesa do Consumidor de forma pontual, nós sabemos, lá estão as responsabilidades, as cláusulas abusivas. Quando a gente fala de questão de informação, a informação, também digo para os meus alunos, a informação é o cerne do Código de Defesa do Consumidor. Se vocês olharem a partir do artigo 6º, que elenca os direitos básicos do consumidor, a informação ela permeia todo o código, a informação passa lá pelas práticas abusivas, pelas cláusulas abusivas, pela publicidade enganosa, pela publicidade abusiva. A informação permeia tudo. Tá? E essa informação é uma informação que também passa pelo atendimento da questão de saúde. Né? Quais são os riscos de uma cirurgia? E aí, dentro de uma... Daí nós falamos no termo de consentimento informado e esclarecido. Né? O termo de consentimento informado e esclarecido, ele é o princípio da informação do direito do consumidor. Porque quando eu sento na frente do médico e ele precisa me passar as informações sobre a cirurgia que eu vou fazer, sou eu consumidor. E essa informação, ela toma esse princípio da informação, esse direito básico, toma uma proporção tão tamanha que eu tenho ela construída num documento que se chama termo de consentimento informado e esclarecido. E eu brinco em sala de aula, né, Ana Paula, dizendo que tem que ser termo de consentimento informado, esclarecido e filmado. Porque se o médico quiser fazer prova, ele tem que filmar, que ele não só deu um documento para assinar. Como é que eu faço prova que aquele documento é um documento esclarecido? Termo de consentimento informado e esclarecido. Só filmando. Né? Então, são situações que permeiam o direito consumidor e o meu tempo se foi, né? E eu sou um apaixonado pelo assunto, por isso que a coisa... eu diria que eu fiz um roteiro aqui, eu não passei da primeira linha do meu roteiro, né, Ana Paula? Mas eu queria dizer para vocês, uma das questões ligadas à pandemia, para que eu possa aqui deixar um grande questionamento, né, e com a oportunidade, com a possibilidade de voltarmos para continuar o debate, essa sociedade pandêmica,
que carrega nela várias outras sociedades, entre elas a sociedade de consumo, é uma sociedade que vai deixar, com certeza, diante de todas as suas incertezas, que é uma coisa que eu tenho dito também, nesse tempo de incerteza é completamente absurdo alguém afirmar alguma certeza diante desse espaço. Nós não temos certezas. E a falta de certeza é algo que traz angústia, que traz sofrimento para o ser humano. Porque nós, seres humanos, não somos acostumados a lidar com as incertezas. Nós queremos planejar a nossa vida, nós queremos saber onde nós vamos passar o Natal, onde nós vamos passar o Réveillon, aonde nós passaremos as nossas férias, qual é a programação do próximo final de semana. E tudo isso foi ceifado por um vírus que nós não conhecíamos. Então, eu não consigo planejar a minha vida. Tá? Eu sei que a minha vida está planejada dentro das paredes da minha casa. Então, dentro desse espaço, nós tivemos que reprogramar, né? O que o pessoal tem chamado aí de novo normal, e eu acho um termo completamente absurdo, porque não tem nada de normal nisso. Né? Tem uma grande anormalidade. O meu novo normal é quando eu voltar para o normal que eu vivia. E nós vamos conseguir voltar, nós teremos essa possibilidade, nós reviveremos aquilo que nós tínhamos na nossa vida. Tá? E se isso é uma situação, nós temos agora, diante da pandemia, e falando também de matéria de direito consumidor, vários consumidores que deixarão de cumprir os seus contratos. Entre eles, contratos ligados à questão de saúde. Esses consumidores, eles estarão abraçados, protegidos, tutelados de alguma forma diante do atraso. Nós temos que criar uma situação de exceção diante do atraso dos consumidores aos planos de saúde. Nós tivemos a determinação dos testes para testar a Covid-19 no rol de procedimentos. Tá? Nós temos que parabenizar, algumas reflexões aqui que eu quero trazer para vocês, nós temos que parabenizar o Sistema Único de Saúde. O SUS é sempre muito criticado. Nós estamos vendo o SUS sendo protagonista da maior epidemia que já assolou o Brasil e o mundo. Mas falando no Brasil, porque o SUS atua aqui. Né? Da mesma forma, nunca se evidenciou tanto a questão de essencialidade do serviço desses profissionais de saúde. Aonde estão os planos de saúde? Onde estão as redes privadas nesse espaço? Elas não têm como comportar o número de pessoas que estão em seus planos, que estão tomando dos seus serviços, que as contrataram diante desse quadro pandêmico. Porque ninguém fez essa previsibilidade. Tá? E agora, nós teríamos que ter um bom senso diante disso. Eu sei que na sequência vem uma fala também da colega que vai trabalhar a questão de multiportas. Esse, eu acho, talvez seja o nosso principal recado, ou o nosso principal legado dessa pandemia. Tá? Nós estamos aqui no Direito Consumidor acompanhando questão de mensalidade, questão de vários contratos. Se tem uma lição da pandemia, é uma lição para que nós possamos estabelecer um melhor entendimento entre as pessoas. O espaço nunca foi tão propício para isso. Tá? E entre todas as consequências que a pandemia possa nos trazer, a maior delas, e aí eu disse que nós vivemos incertezas, mas eu tenho uma certeza no meio disso. A maior de todas as consequências, o maior de todos os efeitos da pandemia serão os efeitos humanos. E nós estamos falando de algo que não termina agora. Não termina com o surgimento de uma vacina. As pessoas estão adoecidas. E as pessoas, elas se tornarão mais adoecidas ainda em função do efeito dessa pandemia. O que nós falamos de saúde, tá, é algo para se ter um tratamento, um acompanhamento. Quando eu falo tratamento, um tratamento jurídico, um tratamento no contexto jurídico de qual será o melhor encaminhamento para atender todas essas pessoas, não aquelas
que serão as vítimas fatais aí da Covid-19, mas as sobreviventes da Covid em seus vários reflexos. Aqueles que adoeceram porque não conseguem sair de casa, aqueles que passaram a ter problemas físicos e mentais em relação à pandemia. Tá? Nós teremos um suporte de saúde suplementar para atender a todas essas pessoas? Estará o Sistema Único de Saúde apto a atender todas essas pessoas? Quais são os desafios que nós temos pela frente? A aplicação do direito consumidor, um direito consumidor que vai ter que se reinventar, um direito consumidor que vai ter que se reestruturar, porque não só o direito consumidor, mas todos precisarão disso. Tá? Nós, quando entramos nisso, um grande assunto que afeta aos advogados era a tal da judicialização. Tem um grande movimento no Brasil contrário à judicialização. Inclusive, em matéria de direito consumidor, me revolto quando eu escuto que o consumidor é um litigante habitual. Me digam quem, como consumidor, gosta de litigar. Os consumidores gostam de comprar os seus produtos e que eles lhe tragam bem-estar, que eles lhe tragam satisfação, que eles lhe tragam, como gostam de vincular nas publicidades, felicidade. Eu não, a não ser se eu fosse um sujeito insano, eu não posso ser feliz litigando. Ah, não, eu quero entrar com uma ação. Não, eu quero que a minha televisão funcione. E se isso já existia nesse cenário antes da pandemia, esse cenário pandêmico e o cenário pós-pandêmico vai trazer um grande desafio. Porque nós continuaremos tendo a judicialização. E talvez uma judicialização que aumente. Mas nós já não teremos respostas positivas, não positivas numa sentença procedente. É porque muitas vezes, no futuro dessa pandemia, se a sentença for procedente, ela não vai ser executável. Porque muitos dos fornecedores terão fechado as suas portas. Pensar nesse novo contexto é pensar em toda a sociedade de consumo, por isso que eu comecei falando dela. Não é falar do direito do consumidor e não é falar de um consumidor em detrimento de um fornecedor. É falar da sociedade de consumo. Tá? Eu trouxe para vocês, como eu tinha prometido, muito mais um devaneio, algumas questões aqui que eu queria dividir numa perspectiva de que seria incorreto da minha parte trazer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor taxativamente. Isso nós já sabemos que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado. Agora, o grande desafio da ESA, o grande desafio que eu lanço aqui, inclusive, para uma iniciativa da própria OAB do Rio Grande do Sul, da ESA como a Escola Superior da Advocacia mais antiga do país, em repensar a estrutura, o funcionamento, em que nós, advogados, pudéssemos avançar com um novo comportamento, né? Com um novo olhar diante das circunstâncias que nos circulam. Porque o modelo que nós conhecíamos, ele não volta mais. E isso também está ligado ao direito do consumidor. Quero agradecer a oportunidade e o espaço de ter entrado aí na casa de todos aqueles que estão nos assistindo. Tá? Muito obrigado. Gostaria de dizer, primeiramente, que o Dr. Vitor Hugo foi meu professor na graduação e na pós-graduação, então o que eu sei de direito do consumidor eu aprendi com ele e também voltado ao direito médico da saúde. A tua fala me dá vontade de voltar a estudar. Não que a gente não esteja constantemente estudando, mas a sala de aula é outra coisa, né? E eu acho que essa é a ideia que a gente tenta passar aqui com esse curso do Advogando no Direito Médico, que a gente possa se especializar cada vez mais e a gente sempre traz visões bem múltiplas. Eu não vou falar muito... eu queria comentar só sobre a hipervulnerabilidade do consumidor doente. Eu tratei no meu TCC sobre isso e hoje mesmo a gente estava conversando, né, doutora Mariana, sobre como é difícil a gente lidar também com as questões emocionais na advocacia da saúde, né, na advocacia na área do direito médico da saúde. E já vou passar a palavra para o Dr. Lucas para trazer a próxima convidada, porque eu estou ansiosa, eu acho que esse evento está maravilhoso.
Obrigado, doutora Ana Paula. Doutor Vitor Hugo, excelente fala. Gostei muito dos apontamentos. Me fez lembrar um pouco do contrato de tratamento, que é regulamentado no direito alemão. Gostei muito. A gente está com mais de 200 pessoas nos assistindo aqui ao vivo, né? Numa quarta-feira. Está bem frio aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem gente do Brasil todo nos prestigiando. Vou passar a falar agora para a próxima palestrante, né? Nossa colega, doutora Fernanda Beal. Boa noite, doutora. Boa noite, me ouvem bem? Sim. Bom, então estou aqui como uma advogada que atua na área e recebe esses consumidores para conversar. Muitas vezes chegam mães no escritório com filhos com problemas, que nasceram com problemas e precisam de assistência. E o que eu faço com isso, né? O que para eles é o mais precioso? Além da saúde, o tempo. O meu tempo de resposta, inclusive. Como é que eu acolho a necessidade deles e o quanto eu consigo dar para eles de conforto. Isso é uma questão muito importante na saúde. Um dos magistrados que sempre guiou os meus estudos, quando eu comecei a enveredar para essa área, é o Clênio Schultz. Ele tem alguns artigos muito interessantes num site que chama Empório do Direito, que ele fala muito de saúde, judicialização e métodos. E o magistrado fala bravamente que o bom advogado hoje em dia é o advogado que não ajuiza a ação. É o advogado que tenta antes portas para se resolver o conflito sem precisar recorrer ao Estado juiz. E é isso que uma das ideias que eu vim aqui propagar para nós, que é uma ideia que me toma há muito tempo com grande satisfação. Então, agradeço muito o convite de poder falar aqui na ESA e com vocês todos ilustres sobre isso. Me honra muito esse convite e essa companhia toda de vocês. O que catalisou essa minha escolha de pauta? Foi um evento que teve, da revista Cidadania e Justiça, se eu não estou equivocada, ou Justiça e Cidadania, enfim, em que o ministro Antônio Saldanha Palheiro disse uma frase que aqui eu vou parafrasear bem sinteticamente. É muito fácil para o advogado entrar com um processo e conseguir uma liminar. É mais cômodo. Como é mais cômodo? Né? Aquilo me mexeu profundamente comigo. Porque quem advoga na área da saúde sabe que não é cômodo entrar com uma demanda de saúde. Porque a gente tem que reunir uma série de documentos, uma série de informações que são importantíssimas para que o juiz forme a sua convicção. E isso demanda extremamente das famílias. As famílias ficam com... Uma vez eu atendi uma mãe que me disse: tu tá me perguntando de novo tudo que eu já passei? Isso vai me doer tanto ter que te explicar de novo. Aquilo mexeu comigo, mas eu gostaria muito de dividir isso com vocês também. E essa mãe reiteradamente tinha que explicar isso no plano de saúde, tinha que explicar para advogado e agora ela teve que explicar para juiz também. Porque a gente tentou de todas as formas resolver aquilo pelas vias administrativas e ainda não conseguimos sucesso. Nesse evento, o desembargador César Cury, lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele estava apresentando uma plataforma de mediação que o tribunal de lá pretende inaugurar pós-pandemia, que vai primeiro, numa fase pré-processual, trazer a mediação antes da judicialização na saúde. Vai ser uma plataforma linda e eu estou louca para ver ela funcionar. Aliada a essa plataforma, hoje nós temos o site consumidor.gov.br, que também é uma plataforma que eu eventualmente utilizo e acho que vale a pena a gente experimentar. Ali estão catalogadas muitas operadoras de saúde, onde a gente pode ter acesso à resposta delas, ponderar as questões da operadora com as do nosso cliente. E mais, eu vou além, né? Eu gosto muito de dizer que o juiz merece saber todas as nossas tentativas. Isso, para mim, é uma das provas do processo. Mostrar o quanto nós tentamos e mostrar para o juiz a nossa boa-fé, porque hoje no CPC a boa-fé, a cooperação são importantes. Advogado que não pensa nessas premissas hoje, na minha visão, para as futuras gerações ele não vai ter mais tanto espaço, porque litigar não vai ser mais a resposta, como trouxe o Dr. Vitor Hugo. Litigar vai ser uma das alternativas, mas
talvez não seja a melhor, porque o tempo come os nossos calcanhares quando a gente está com o processo. E o processo, ele não é vantajoso, na maioria das vezes, para ninguém. Eu tive mais de 5 mil processos ao longo da minha carreira, e posso garantir para vocês que processo que dura muito tempo é mais custo do que renda para um advogado, né? Então, voltando bem ao sistema multiportas, o que eu acho e defendo tremendamente? Que quando a gente recebe o cliente com uma demanda de saúde e que se aplica ao CDC, a gente primeiro precisa mostrar para ele quais são as estratégias que a gente pode adotar para buscar aquele direito, para buscar a tutela daquele direito. Porque o judiciário é uma porta, é uma das alternativas. Mas nós temos a negociação, nós temos a mediação, e tanto na negociação, quanto na mediação, ou quanto na arbitragem, um advogado é necessário. Porque ele pode, sim, orientar essa família que está buscando a nossa orientação jurídica no melhor termo de acordo, no melhor termo de entendimento da mediação. O advogado é necessário para tutelar, para nos dar uma visão geral de tudo aquilo que a gente busca quando a gente tem uma questão envolvendo saúde, um conflito que envolva saúde. Outra coisa que eu acho que é muito importante eu tocar aqui, um outro ponto, é que é uma guerra, uma batalha que nós enfrentamos, aqueles que advogam na área, é tentar fazer com que os planos, a quem se aplica especialmente o CDC, né, conforme o súmula do STJ, que venham para a mesa para conversar. Porque não é comum os planos gostarem de mediar, de aconselhar, eles não trazem muitas alternativas para o consumidor que está se insurgindo contra alguma cláusula, contra alguma questão. Então, uma das nossas batalhas como advogados é nós incentivarmos e mostrarmos, através das ferramentas administrativas, inclusive dos planos, já que ainda não temos nada muito sistematizado além do consumidor.gov.br ou dessa plataforma do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que vai vir e, se tudo der certo, será uma boa ferramenta que vai se difundir pelo país. Cada um tem o seu método da gente entrar nas vias administrativas para reavaliar cláusulas, reavaliar negativas, enfim, reavaliar a prestação de serviço conforme os interesses desse beneficiário, que é, sim, consumidor, conforme o STJ. Eu tenho recebido nesse... E aí, o lado positivo também da pandemia, porque ela também pode ter um lado positivo, né? Recentemente, eu tenho recebido telefonemas de alguns advogados das outras partes, porque eu tive que entrar com litígio. Eu ainda não tive sucesso em muitas dessas minhas empreitadas com multiportas, eu tenho que reconhecer, mas eu continuo insistindo. Mas eu já tenho recebido ligações, e os advogados começam a criar essa cultura de conversar extra-autos. Isso, na pandemia, está me parecendo que é uma saída, sim, porque os juízes não estão conseguindo despachar por motivos óbvios. Eles também estão com as crianças em casa, assim como nós, né? Eles também têm outras coisas para fazer, além de despachar os processos. Então, a gente deixar na mão do juiz todas as decisões é penoso. E acho que isso que os advogados precisam repensar. Os meios autocompositivos de solução de conflitos precisam ser bem vistos pelos advogados. Sim, nós somos necessários nessa área, na área pré-processual. Sim, nós podemos desenhar estratégias de ação para os nossos clientes que vão além do processo. Inevitavelmente, o processo vai ser necessário, mas em alguns casos. E aí nós precisamos fazer esse filtro, que é uma questão de ponto de vista e de bom senso à medida em que as demandas chegam para nós. Então, o advogado colaborativo. O advogado colaborativo
é uma nova porta, uma outra ferramenta, digamos assim, em que se opta pela não judicialização. Então, os advogados que optam por ser colaborativos essencialmente, eles costumam, e aqui no Brasil eu ainda, na prática, não vi isso acontecer. Eu sei que na Europa isso já acontece, nos Estados Unidos já acontece. Assinam um termo de não judicializar. E aí esses advogados que atuam na fase pré-processual, que tentam o diálogo, eles não acompanham a fase judicial do processo. E, de novo, essa figura do advogado colaborativo me parece também muito importante para um futuro em que nós vamos ver o direito além do processo. Ainda é difícil para alguns de nós enxergar o direito material fora do aspecto instrumental que é o processo. Mas o direito material existe independente do processo. Nós precisamos conhecer o direito material, nos apropriarmos dele. E aqui estamos debruçados sobre o CDC, que é muito importante para todos nós. Todos somos consumidores de um ou outro serviço. E agora acabei me perdendo. Mas na área da saúde, o CDC é uma ferramenta muitíssimo importante, reconhecida em súmula pelo STJ, e por isso até a questão do advogado colaborativo, de trazer essa perspectiva de diálogo, me parece que é muito razoável nós continuarmos nessa batalha de insistir no sistema multiportas, porque a gente pode trazer para a mesa as súmulas. Olha, plano, por favor, compra a súmula, para a gente não ter que brigar por um tempo em que sabe-se lá quanto vai levar para a gente chegar numa execução que talvez a gente nem consiga, como falou o doutor Vitor Hugo antes. As execuções vão ficar cada vez mais minguadas, já estão. Como é que vão ficar daqui para frente? Então, e mais, essa fase de diálogo, ela pode ser proposta a qualquer momento, mesmo após o julgamento. Se pode dizer ao juiz, por favor, nos dê um tempo para nós tentarmos negociar e dialogar. Vamos tentar conciliar ou mediar. Então, acho que fui bem breve nesse meu apanhado, mas espero ter pegado algumas questões importantes para a nossa reflexão. E aí, não invadindo mais muito tempo, passo a palavra para os demais debatedores e volto aí nas perguntas, se houverem mais questões. Obrigado, doutora Fernanda. Excelente explanação sobre o tema, né? Gostei bastante. Quando a gente conversou, assim, quais seriam os temas que cada debatedor iria conversar no dia de hoje, né? Eu fui atrás, né? Fui dar uma pesquisada sobre essa questão de multiportas, né? Ou advocacia colaborativa. É um tema que eu não tinha muito estudo, né? Não tinha me aprofundado tanto. E eu vi que dois são os pontos principais, né? A questão de celeridade, a questão também de valores, né? A gente não pode mais depositar todas as nossas expectativas no judiciário, né? Os advogados precisam realizar esses acordos extrajudiciais sem ajuizarem as ações no judiciário. Então, gostei bastante da fala da doutora. Vou passar para a doutora Ana Paula também tecer alguns comentários. A gente gosta de falar sempre que nós não somos contra o processamento, falando processamento como tentando criar uma cultura, então, de troca desse termo judicialização, que ele é um pouco pejorativo. Então, a gente traz o processamento, nós somos advogados, a gente sempre fala nos eventos, nós vivemos do processamento, muitas vezes, os nossos honorários muitas vezes vêm do processamento, mas nós somos contra o processamento que não tem fundamento ou que poderia ter sido facilmente resolvido de outra forma. Eu acho importante dizer também que as questões de saúde, e na verdade em todas as questões, é a obrigação do advogado resolver da forma mais fácil, mais barata e mais rápida para o cliente. Mas principalmente quando a gente está falando de saúde, a questão do tempo e da agilidade é muito necessária. Eu gostaria de passar a palavra então para a nossa terceira convidada, doutora Fernanda Vilandi. Fica à vontade, a palavra é tua. Bem, boa noite a todos. Estão ouvindo? Meu áudio está ok?
Certo. Bom, em um primeiro momento, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pela Comissão Especial de Saúde da ESA. O convite foi realizado pela doutora Mariana Jeffenthaler, que é uma pessoa que eu admiro muito, por quem tenho muito carinho, e então agradeço esse convite, estou muito contente de estar aqui hoje. Gostaria também de saudar os participantes, os demais palestrantes, doutor Vitor Hugo e doutora Fernanda, também os mediadores, o doutor Lucas e a doutora Ana Paula, saudar todas as pessoas que estão aqui hoje, nos ouvindo, participando, estudantes, colegas advogados. E, então, a minha fala, me coube aqui falar sobre alguns aspectos mais práticos na relação do direito à saúde. E eu optei, então, em fazer uma análise de algumas decisões do STJ recentes que foram proferidas na área de saúde e que dizem respeito, basicamente, à questão do rol de procedimentos que é formulado pela ANS, que passou, então, a gente sabe que há bastante tempo havia o entendimento consolidado de que este rol ele era exemplificativo, ou seja, que as coberturas obrigatórias pelos planos e operadoras de saúde não estavam limitadas pelo rol. E então nós temos agora recentemente, em dezembro de 2019, uma decisão em sentido totalmente contrário da 4ª turma do STJ, que deu uma guinada de 360 graus, passando a reconhecer que este rol, então, não é taxativo, aliás, não é exemplificativo, mas sim taxativo. Então, a minha ideia aqui é fazer uma análise. Eu, primeiramente, vou fazer uma rápida análise da decisão tomada pela 4ª turma do STJ. Vou falar um pouco sobre os fundamentos dessa decisão. Vou também analisar essa decisão enquanto precedente, ou seja, se ela configura um precedente judicial ou não. Posteriormente, vou falar um pouco sobre decisões em sentido contrário provenientes da 3ª turma do STJ, também analisar os fundamentos dessa posição contrária e o que representa, então, o não reconhecimento da decisão da 4ª turma como precedente e, ao final, fazer algumas breves considerações em relação a esse panorama que se apresenta. Pois bem, então, começando aqui a falar sobre a decisão proferida nesse recurso especial, que é o recurso especial 1.733.013, oriundo do Paraná. Foi relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, foi julgado no dia 10 de dezembro de 2019 e a decisão ela foi tomada de modo unânime pelos 5 ministros, então, que compõem a 4ª turma do STJ. E essa decisão, ela, na própria ementa e no conteúdo dela, ela dispôs que se tratava de um efetivo overruling, ou seja, a decisão enuncia que ela traz uma revogação de precedente até então existente no sentido contrário. Para subsidiar essa decisão, esta turma admitiu a participação de diversas entidades do setor como amicus curiae. Então, foram ouvidas 10 entidades, dentre as quais a própria ANS, outras entidades relacionadas à defesa de consumidores, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia, entidades relacionadas aos planos de saúde
Enfim, houve uma ampla discussão a respeito desta temática. Para então a decisão ser proferida com base nos seguintes fundamentos que eu vou agora alinhar de modo resumido. Primeiramente, os julgadores consideraram que esta decisão, a decisão de considerar o rol da ANS taxativo, uma decisão, a legislação da matéria. Eles citam, então, a Lei 9961 de 2000, que criou a ANS, então, com a finalidade de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, e que, no seu artigo 4, deu competência à ANS para a elaboração desse rol de procedimentos e eventos na saúde que vão constituir, então, a referência básica, ou chamado plano básico. E é citado especialmente o artigo 10, no parágrafo 4º, que menciona explicitamente que a amplitude destas coberturas vai ser definida, então, por normas editadas pela ANS. Ou seja, a competência da ANS para elaborar esse rol e para ditar a amplitude das coberturas seria uma questão assegurada pela legislação específica da matéria de saúde. Além disso, a decisão vai defender que a elaboração desse rol segue diretrizes técnicas relevantes, que é feita uma avaliação das tecnologias da saúde e que é observados os preceitos da saúde baseado em evidências, ou seja, esse rol ele é elaborado a cada 2 anos, atualizado a cada 2 anos, e ele se ampararia em uma pesquisa profunda e fidedigna, que analisaria as tecnologias, analisaria a eficiência, eficácia dos tratamentos, a sua segurança e também, obviamente, a viabilidade econômica de fornecer todas essas coberturas. E que esse rol mínimo e obrigatório, ele seria também uma garantia do consumidor para propiciar o direito à saúde, porque ele viabilizaria, então, inclusive, planos com valores mais acessíveis, que nessa hipótese poderiam abarcar uma parcela maior da população, especialmente inclusive uma camada mais vulnerável, porque hoje, como se sabe, esses planos privados eles ficam limitados para a mais elitizada da população que tem condições de realmente pagar, porque os planos, via de regra, têm um custo elevado. Então, que esse rol mínimo, se observado, ele poderia garantir condições melhores de preço e, portanto, abranger uma gama maior de consumidores, inclusive aqueles que não demandam tanta assistência à saúde, que poderiam optar por planos mais economicamente mais viáveis, como a faixa etária mais jovem, enfim. O que ocorre com a questão do rol ser exemplificativo? Para os julgadores, esse entendimento ele é inviável, porque ele torna a cobertura mínima sem limites definidos. O que quer dizer isso? Que a obrigação do plano de saúde fica ilimitada. O plano é obrigado a fornecer qualquer tratamento que seja prescrito pelo médico assistente. Com isso, resultando uma
padronização dos planos de saúde e um encarecimento, porque se eu tenho que considerar no custo do plano que qualquer tratamento vai ser abrangido e é obrigatório, necessariamente eu vou partir de valores muito mais elevados. E isso também se representaria uma negativa de vigência aos dispositivos legais que, inclusive, disseram que competia à ANS a elaboração desse plano, inclusive a limitação das coberturas. Além disso, citaram o próprio artigo 4º do CDC, que menciona como princípio norteador a harmonia, o equilíbrio na relação entre consumidores e fornecedores. E nesse caso, o rol ele seria concebido justamente para harmonizar essa relação. Então, que para não inviabilizar a saúde suplementar, haveria necessidade, então, de dividir esses ônus e benefícios e distribuir melhor os riscos. A conclusão a que chegaram, então, no caso julgado, foi a de que a operadora agiu em exercício regular de direito. Bom, esses os fundamentos, resumidamente, dessa decisão. Esta decisão, ela, por suas características, seguindo a doutrina balizada nessa matéria, nesse caso eu poderia citar o professor Daniel Mitidiero, o professor Luiz Guilherme Marinoni, quando eles tratam dos precedentes, essa decisão, ela poderia ser considerada, sim, um precedente. Por quê? Porque ela alinha razões suficientes, aliás, desta decisão poderia ser firmado um precedente, porque ela alinha razões suficientes sobre a questão, ela, inclusive, foi precedida de um debate com entidades afetas ao ramo da saúde, então ela viabilizou uma participação, ela foi proferida por uma corte suprema com competência para tratar desta matéria, ou seja, para firmar precedentes na esfera infraconstitucional, o STJ, por uma turma do STJ, e ela foi proferida de modo unânime, ou seja, todos os membros da turma concordaram e aderiram às razões trazidas pelo relator. Então, tecnicamente, ela teria todas as condições de firmar um precedente. Ocorre que a terceira turma, que julga a mesma matéria, não aceitou essa decisão, não aderiu e não se alinhou a esse entendimento. Logo, a terceira turma seguiu mantendo o posicionamento anterior, no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo e não taxativo. Então, nesse caso, nós temos, evidentemente, uma posição que não é a posição da corte, ela é uma posição da turma. E, nesse caso, nós temos descaracterizada a figura do precedente. Nós temos um desacordo interpretativo sobre essa questão. E, então, passo a comentar brevemente a posição mantida pela terceira turma do STJ, que é a posição mais conhecida, inclusive a posição é adotada pelo nosso Tribunal de Justiça, e é uma posição bastante antiga, que há muitos anos ela era praticamente uníssona. Então, aqui eu trago como um exemplo uma decisão proferida em um agravo interno, no recurso especial 1.829.583 de São Paulo, da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e que foi julgada em 22 de junho
passado. Também foi julgada de forma unânime pela terceira turma. Nesse caso, então, foi dito que o rol de procedimentos mínimos da ANS, ele é meramente exemplificativo, porque o médico assistente do paciente, a ele compete prescrever o tratamento, o procedimento que vai ser adequado, desde que seja necessário, então, ao tratamento da doença que seja coberta pelo plano de saúde. Nesse caso, se aplicaria o princípio da função social do contrato. Contrato de saúde tem por objetivo garantir a saúde do consumidor e custear da cobertura ao tratamento necessário para garantir a saúde do consumidor é cumprir a função social deste contrato. Então, se ressalta muito o fato de que o profissional médico é aquele a quem compete indicar o tratamento, a opção adequada para o paciente, que a operadora ou plano de saúde não teria competência para discutir o procedimento, porque isso é atribuição do profissional, do médico, no caso, e que, então, o plano de saúde ele poderia limitar as doenças que ele vai tratar, mas não os procedimentos. E ainda, paralelamente a isso, verificando a doutrina que já se posicionou em crítica à nova posição da quarta turma, também se coloca que o rol, como ele é elaborado a cada 2 anos, há uma certa demora. Nesse período de 2 anos pode surgir medicamentos, tecnologias, procedimentos novos que não tiveram ainda condições de ser avaliados para que sejam incluídos nesta listagem. E, portanto, de forma textual, nessa decisão da terceira turma, os ministros dizem que conhecem a posição da quarta turma, mas que não acompanham e, então, reafirmam a jurisprudência prevalente até então no colegiado. Então, resumidamente, em conclusão sobre essa análise, o que a gente pode concluir disso? Primeiro, nós vamos ter que constatar que, nesse momento, nós estamos com uma certa insegurança jurídica nessa matéria. A sorte do paciente, do consumidor, nesse momento, ela se dá praticamente por sorteio. Se o caso cair para a terceira turma, o plano vai ter que custear, vai ter que dar cobertura para o tratamento. Se cair na quarta turma, possivelmente não haverá obrigatoriedade de custeio, caso a discussão gire em torno da questão de o procedimento estar incluído ou não no rol da ANS, que esse é um fundamento muito comum nestas demandas de saúde. A maior parte delas tem essa discussão e essa motivação de negativa. Então, nós estamos num momento de insegurança jurídica. Em um primeiro momento, a gente até pode pensar em criticar o STJ e dizer que ele não está atendendo bem a sua função de corte de precedentes, porque, em vez de dar unidade ao direito, de unificar, ele criou uma divisão, uma divergência, um antagonismo. Por outro lado, também a gente pode pensar que essa mudança ela foi bastante radical e, por vezes, toda mudança de entendimento ela leva um tempo até ser refletida, absorvida. Então, me parece que nós estamos realmente nesse momento aí em que esse primeiro posicionamento ele está sendo testado, revisto, e agora, então, é importante que se façam reflexões, que se escreva sobre isso, que quem não concorda critique, que quem concorda defenda, enfim, que se estabeleça discussão sobre isso. Mas, no momento,
no momento a gente não sabe qual vai ser o resultado desses processos que envolvam essa discussão. Nesse momento se torna muito importante a justiça multiportas, a que aludiu a colega xará também, Fernanda. Ou seja, é importante buscar a solução por meios autocompositivos, tentar realizar acordo com os planos das operadoras de saúde, porque está um momento propício, já que o destino do caso se tornou bastante, como se diz, indefinido. E por fim, para quem advoga na área, certamente é muito importante levar ao conhecimento do juízo as duas posições, porque se a operadora vem e cita essa decisão, traz essa decisão, se o plano de saúde traz essa decisão e se não é confrontado com as outras decisões em sentido contrário, o julgador muitas vezes pode realmente acreditar que houve uma mudança de entendimento do STJ, já que o julgado ele é bastante ilustrativo nesse sentido. Então, é necessário que quem defenda o consumidor, por exemplo, não traga, olha, não, aqui é só uma posição que foi firmada pela 4ª turma, mas a 3ª turma segue mantendo o entendimento contrário. De mesma forma, quem defende plano de saúde, operadoras, vai ter que levar o conhecimento de outra decisão. Então, é importante a boa-fé processual e a cooperação no sentido de trazer toda a informação para que o magistrado decida de uma forma bem completa, considerando a integralidade. Bom, eram essas as considerações que eu tinha a fazer sobre essa temática. Agradeço a todos. A gente agradece muito a tua fala, doutora. E eu, pessoalmente, me filio à ideia do entendimento do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul quanto ao rol exemplificativo, mas claro que isso também vai muito da posição que eu tomo no escritório, né? Quem eu atendo, eu defendo o consumidor. Mas eu acho interessante que nós aqui não estamos colocados como advogados, né? Apesar de estarmos representando a comissão, a gente não está aqui para se promover, não é essa ideia, mas como ciência e como cientista, né, quando a gente faz as nossas pesquisas científicas, a gente não pode deixar de considerar as alegações das operadoras de plano de saúde, e uma delas que é muito preocupante, que é realmente que os planos têm quebrado, né, a falência dos planos de saúde, que não vai ser bom também para os consumidores. Então, é um ponto que é necessário ser colocado na balança. Claro que quando a gente está na nossa atuação profissional, é diferente, mas como estudiosos do direito, é importante que a gente tenha os dois lados, porque de ambos os lados o consumidor vai sair perdendo de alguma forma, né? Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Lucas, para a gente poder finalizar. Obrigado, doutora Ana Paula. Adorei essa fala, principalmente porque os temas do meu TCC da graduação e da pós-graduação são sobre os precedentes, e eu adoro também falar sobre essa questão do rol. Eu sou um defensor que o rol é taxativo, né? Eu concordo ali com a decisão da 4ª turma ali do STJ. Gostei que a doutora trouxe a ratio decidendi ali das decisões, né? A razão de decidir, né? Todos os fundamentos. Nosso tempo agora é 20h22, né? A gente já passou um pouquinho do horário. Algumas pessoas nos enviaram alguns questionamentos, só vou conseguir fazer um. Depois, qualquer dúvida ou questionamento pode enviar para comissõesespeciais@oabrs.org.br, que a gente responde no momento posterior. Quem nos enviou essa pergunta é a doutora Ana Stiger. Depois eu abro daí para os palestrantes, quem quiser responder. A pergunta é: a solução para a inadimplência dos contratos de saúde poderia basear-se na força maior, entre aspas, pandemia, possibilitando a revisão, inclusive pela onerosidade excessiva? Não sei se alguém gostaria de responder. Eu posso responder, Lucas. Fique à vontade, doutor. Bom,
Essa é uma questão que para mim é muito cara, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, como eu falava para vocês antes, ele tem 30 anos e ele não sofreu nenhuma atualização. Porém, desde 2012, vejam, desde 2012, tramita no Congresso Nacional a atualização do Código de Defesa do Consumidor em 3 partes, né? em três projetos. Então, não são leis esparsas, é a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Uma primeira ordem cuidava das ações coletivas. Esse projeto ele parou de tramitar, porque ele tramitava concomitante à redação do novo Código de Processo Civil. Então, se esperou o Código de Processo Civil ser aprovado e nesse tempo não voltou a tramitação desse projeto das ações coletivas. O segundo projeto de atualização do Código versa sobre a questão do comércio eletrônico, que também é um projeto que está parado, mas ele avançou mais, não ficou suspenso quanto às ações coletivas. E o terceiro projeto é o PL 3515, que quando saiu do Senado e foi para a Câmara, ele foi renumerado e ele teve uma nova data. Então, ele tem a sua origem em 2012, mas hoje ele é o PL 3515 de 2015. Tá? E esse PL, para nós advogados, e para quase 70% da população brasileira, ele é extremamente significativo, porque ele propõe um plano de prevenção e tratamento ao consumidor superendividado. Então, aquele consumidor que se declara superendividado, ele vai a juízo ou pode se utilizar dos órgãos administrativos de defesa do consumidor e será feita uma audiência de conciliação com todos os seus credores. É importante que se faça uma ação de negociação em bloco com todos os seus credores para que se faça, então, a previsibilidade de um plano de pagamento. Por que eu estou falando disso? Né? A pergunta é pontual se pode fazer a revisão. Né? No meu entendimento, sim. Porque nós temos um fato superveniente, nós temos um fato de força maior. Né? E se nós tivermos um consumidor que teve redução de renda, um consumidor que consiga fazer prova dessa circunstância, porque o fato eu acho que é incontestável. Né? Agora, fazendo prova que o fato da pandemia atingiu a sua remuneração, baixou a questão do seu poder de compra, o seu poder de pagamento, ele tem ali uma situação para argumentar a revisão do contrato. Agora, nós voltamos ao que a colega Fernanda mencionou anteriormente. Né? Quando a doutora Fernanda diz que nós precisamos de outras formas, a porta, utilizando aqui o termo da porta, a porta que a gente bata, ela precisa ser aberta. Né? Essas multiportas, nós precisamos não dar de cara na porta. Nós precisamos ter um espaço para que o diálogo ocorra, para que o fornecedor receba o consumidor, que tenha a sensibilidade de verificar a situação dele para renegociar o contrato, senão o único caminho dele será, de fato, o Poder Judiciário. Os últimos índices no Brasil apontam que uma parcela de 69,6% da população brasileira encontra-se na situação de endividamento. Nós temos quase 70% das famílias brasileiras economicamente ativas em situação de endividamento. E esse índice provavelmente aumente pós-pandemia. Muito obrigado, doutor. Bem esclarecedor ali a tua resposta. Não vou conseguir ler aqui as demais, né, os demais questionamentos. Então, a gente deixa para um outro momento, a gente pode responder por e-mail. Vou abrir a fala, então, agora para a doutora Mariana e depois para os palestrantes, a doutora Ana Paula, para fazer suas considerações finais e a gente encerra o evento, tá? Então, passo a palavra para a doutora Mariana. Então, senhores, foi um prazer, como foi dito aí no chat, é muito amor pelo direito e pela justiça que nós temos, isso ficou muito claro, além da saúde que eu desejo a todos e uma boa noite. Eu declaro que a Cíntia Sueste, eu não soube ler muito bem o sobrenome dela, mas Cíntia Suete,
às 19 horas e 11 minutos, respondeu, então, a data do dia 3/9, e vamos deixar, então, no átrio da sede da OAB o livro Um Olhar para o Futuro, que é o que eu desejo a todos, que seja um olhar afetuoso. Então, passo aos cumprimentos e boa noite. Eu vou falar, então, para agradecer. Vou agradecer pela presença de todos, presença virtual, que é muito importante. A gente tem estudado muito nesse tempo de pandemia, que a gente possa continuar estudando. A ESA e a Comissão Especial da Saúde está à disposição e aceita novas ideias de eventos. O Advogando Direito Médico é uma série que vai continuar. E eu gostaria de agradecer aos palestrantes e uma boa noite a todos. Obrigado. Vou também fazer um agradecimento antes de passar a palavra para o Dr. Vitor Hugo. A gente daí faz uma sequência igual das falas, né? Fico muito grato, né, com essa presença de mais de 200 pessoas nos assistindo, né, para a gente poder estudar um pouco sobre o direito médico, o direito da saúde, né, essa parceria firmada entre a ESA e a nossa comissão. Não deixem de se inscrever na nossa Conferência Nacional da Saúde, entre o dia 17 a 21 de agosto, mais de 30 palestrantes de todo o Brasil, assim, vai ser algo magnífico. Então, a gente conta com a presença de todo mundo, vai ser no período da manhã, e no período da noite a gente vai realizar algumas lives. Tá? Muito obrigado pelos palestrantes, né, que pegaram um pouquinho do seu tempo para conversar conosco. Então, passo a palavra para o Dr. Vitor Hugo. Boa noite. Eu quero agradecer o convite da comissão, aqui representada pelo Dr. Lucas, pela doutora Ana Paula, uma satisfação. Eu tenho dito que a palavra consumidor carrega em si o sentimento de dor, né? Porque nós temos ali um consumidor que vive essa dor nas suas angústias de forma especial quando nós falamos de direito médico, quando falamos de direito de saúde, e quando se trabalha as questões da temática do evento de hoje, né? Fico profundamente comovido com a fala sensível das minhas duas colegas aqui, que agradeço pela oportunidade de ouvir, as doutoras Fernandas, né? Pelas possibilidades aí de multiportas. E uma questão que me ocorre quando nós falamos de rol taxativo ou exemplificativo, né, é que, mais uma vez, a quebra das operadoras de plano de saúde, assim como das companhias de assim como outros fornecedores, ela pode cair no colo do fornecedor, né? O risco do negócio não é do consumidor. E, mais uma vez, nós corremos fortemente a possibilidade de arcar com esse preço também, né? Plano de saúde é um serviço caro. Eu ficaria muito mais contente se nós tivéssemos um espaço de mercado em que os planos de saúde fossem realmente caros e vinculados, acessíveis àqueles que possam de fato pagar, do que falsas promessas de planos que nunca irão conseguir executar a promessa, a oferta e a publicidade que eles fazem, né? Muito obrigado, e acho que não tem espaço melhor para desejar a todos saúde, né? Um abraço. Me sinto muito honrada com o convite, muito honrada com a companhia do Dr. Vitor Hugo e da minha xará. Muito obrigada por todos os esclarecimentos e por todas as reflexões que também vocês me fizeram percorrer ao longo dessa nossa noite aqui. Foi um grande prazer. E essa última frase do Dr. Vitor Hugo, eu gostaria de encerrá-la. Precisamos abrir essas portas. Quando a gente bater na porta, que a gente consiga que elas se abram. Para o diálogo, para a conversa, para um novo pacto social que estamos precisando. Muito obrigada a todos, então, queridos palestrantes. Nosso próximo evento... Faltou a doutora Fernanda. Desculpe. Não, Claro. imagina. Bom, eu também aproveito para novamente agradecer pelo convite. Foi um prazer ter estado aqui conversando
com vocês, ouvindo os demais palestrantes e refletindo sobre essas questões de saúde que são tão importantes. Sempre um evento desse tipo nos proporciona que a gente reflita mais e aprofunde o estudo sobre aquilo que vai falar, e isso por si só nos engrandece e nos acrescenta tanto profissionalmente como pessoas. Então, agradeço e desejo a todos plena saúde. Obrigada a cada um dos debatedores, e esclarecer que o certificado é pelo portal do aluno da ESA. Então, muita saúde e até logo no Advogando sobre Direito Penal, próximo. Direito Penal da Saúde. Até logo. Obrigado, boa noite. Boa noite.